Alex Arce mais perto do Atlético Mineiro? Será? Trago novidades de Atlético Mineiro e Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto ao vídeo, hora de falar sobre o Cruzeiro pistola com a Federação Mineira de Futebol. Há uma rixa muito antiga entre o Cruzeiro e a Federação. A alegação dentro do Cruzeiro é de que a Federação é composta por atleticanos. E o novo motivo de rivalidade tem a ver com o clássico entre Cruzeiro e Atlético marcado para o fim de semana. É que o Galo entrou em campo nessa terça-feira contra o Atlético, enquanto o Cruzeiro joga nessa quarta-feira com o América, ou seja, a Raposa vai ter um dia a menos de preparação para o grande clássico. Primeira partida oficial entre os times, mas a segunda na temporada. Cruzeiro e Atlético já se enfrentaram em amistoso nos Estados Unidos, que terminou em 0-0, com muita confusão e pancadarias. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo mudou radicalmente suas chances de classificação para a próxima fase do campeonato estadual. Atlético que começou mal a competição por utilizar atletas da base e chegou a ter, a 5 rodadas do fim, só 10,4% de chances de passar para a próxima fase. Uma catástrofe se o Atlético ficar fora da semifinal. Vale a lembrança de que somente os líderes de cada grupo passam de fase, além daquele que terminar em segundo, com a melhor campanha entre os segundos colocados. Está muito próximo dá para dizer que o segundo colocado que garantirá a vaga na semifinal virá do grupo de Atlético e América, que tem boas campanhas. Ou seja, o Atlético precisa ser o primeiro do seu grupo para conseguir a classificação. Nessa terça-feira, com mais um gol de Hulk, o Atlético voltou a vencer, dessa vez o Atlético por 1-0, e conseguiu pular provisoriamente para a primeira colocação do seu grupo, aumentando para 55% as chances de classificação. Os dois times que mais ameaçam o Galo são o Betim, que tem 53% de chances, e o Tombense, que tem 46%. Betim e Tombense ainda entram em campo nessa rodada. Só para completar, contar que o América é aquele com mais chances de classificação, somando todos os times, 73% de chances para o Coelho. Atlético e Cruzeiro aparecem com 66% cada. Preciso te contar agora que Alex Arce voltou a ter seu nome especulado no Atlético Mineiro. Na semana passada, essa notícia surgiu entre setoristas do Galo e havia sido desmentida pelo empresário do jogador, o Santiago Meirelles. Dessa vez, é o jornal La Nación do Paraguai quem traz a informação de que Alex Arce está perto de virar reforço do Galo. Ninguém no Atlético se posicionou de forma oficial. Importante contar que a LDU, com quem ele tem contrato até dezembro, vinha fazendo um jogo duro para negociar o Alex Arce. O dono do clube é apaixonado pelo jogador e estava pedindo algo na casa dos 8 milhões de dólares, valor completamente incompatível com a realidade de alguém que já tem 29 anos de idade. Só para completar, importante contar que o Atlético está no mercado em busca de contratações, mas com outras prioridades, especialmente do meio para trás. Preciso contar mais uma sobre o Atlético. O Galo venceu a concorrência de Palmeiras, Santos, Flamengo e Fluminense para contratar Arthur Milani. Nunca ouviu falar? Também pudera. O menino tem só 9 anos de idade e é considerado o melhor jogador da sua geração no futebol brasileiro. Bom, vamos lá para Alex Arce. A imprensa equatoriana tem publicado frequentemente sobre o interesse do Atlético na contratação do atacante de 29 anos, paraguaio, que defende as cores da LDU de Quito. O que eu tenho de informação? Conversei com o empresário do jogador e, de acordo com o agente do atleta, nesse momento não há qualquer conversa com o Atlético. O Atlético até sabe o que seria necessário para contratar o jogador, porque é o que a LDU tem pedido no mercado. 4 milhões e meio de dólares. Ou seja, a pedida da LDU nesse momento é de 4 milhões e meio de dólares, 26 milhões de reais. Se o Atlético quiser a contratação de Alex Arce, atacante paraguaio de 29 anos, terá que desembolsar 4 milhões e meio de dólares pela aquisição do jogador. Este é o pedido do clube equatoriano. Então, o Atlético sabe o que é necessário, mas até o momento não há qualquer conversa com a LDU pensando na aquisição de Alex Arce para 2025. O Atlético busca um centroavante, quer mais um ponta, quer um volante, lateral esquerdo, também um zagueiro. Ou seja, o Galo busca mais 5 reforços neste mercado da bola e tem mais 23 dias para tentar fazer tudo isso se tornar realidade.
Tá falado, meus amigos. Coelho vai pro jogo, não vai, a lesão é séria, não é? Paulo Azeredo, um abraço, boa noite, Azeredo. Tudo bem, Cirilo? Boa noite pra você, quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola, com certeza, plantão médico no Galo, não é série não, viu? Tinha aquela série na televisão, né? Mas plantão médico no Atlético e com mais 3 sessões de treinamento pro Coelho intensivo, acredito que são mais de 3, porque vai ser tratamento intensivo realmente, pela torção que ele teve. Mas voltando à questão do Coelho, desde ontem, né, Cirilo? A gente vem tentando apurar aí a respeito e o Cuca falou um pouquinho dessa situação na coletiva, né? É claro que tudo isso faz parte já do ambiente que vem sendo criado para o clássico, né? A gente já viu aí na história do futebol brasileiro várias situações, né? Puxando pelo Atlético aqui, me recorda a questão, por exemplo, em 77, lá São Paulo e Atlético, levaram aquela dúvida de Serginho Chulapa, Reinaldo até o último instante, aquela coisa toda. Então isso faz parte. O Cuca disse, ele saiu e tal, mas não é nada grave pelo que eu vi ali e tudo mais. Só que o Atlético está trabalhando para tentar colocar o Coelho em campo porque perdeu o Júnior Santos. Aliás, o Júnior Santos que já se desculpou, né? Ontem no final do jogo, ele disse que não entendeu. Aí depois acho que ele chegou em casa, ou então pegou o celular ali, viu a jogada, né? Botou a culpa na arbitragem e depois falou que não tinha visto o lance. Aí eu falei, realmente ele não viu o lance. E agora ele se desculpou, é isso? Se desculpou. Inclusive tem matéria do Henrique André no itatiaesporte.com.br falando sobre esse pedido de desculpas do Júnior Santos. Mas não tinha nem o que falar. O Cuca mesmo na coletiva já disse que foi justa a expulsão. Então o próprio Júnior Santos teve que assumir isso e pedir desculpas ao torcedor. Então sem o Júnior Santos, sem o Alisson, que tá na seleção, e com o Coelho machucado, fica uma situação, um quebra-cabeça para o Cuca pensar já no time do clássico. E aí ontem fizemos um pouquinho disso, você juntamente com o Edu na jornada, né? Do que poderia ser feito. Ele tem à disposição o Daverson, eu digo assim, de cara de frente já, né? O Daverson, o Palácios e o Bernard, que é mais um meio atacante do que atacante propriamente dito. E tem a questão do Fausto Vera, que lá nos Estados Unidos entrou, aí vai ter que mexer muito no time, né? Aí vai ter que botar Fausto Vera, jogando com o Alan Franco um pouco mais adiantado, o menino mais aberto, o Scarpa também mais livre, tendo somente o Hulk, digamos assim, de atacante mesmo. Então ele já começa a pensar nisso, mas a notícia que a gente tem é de que o Atlético fará, sim, um esforço muito grande, né, para colocar o Coelho em campo. Ô Edu, vamos por partes. Primeiro, gostou do que viu do Atlético contra o Atlético ou com observações, Edu? Não, eu gostei, sobretudo no primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Atlético, do Galo, foi muito bem jogado, marcação, pressão alta, não deixando o Atlético sair com liberdade, criou muito mais uma vez e pecou muito de novo no acabamento das jogadas, né? Seja o último passe ou a finalização, à exceção do lance do gol, do passe do Scarpa e o gol do Hulk. Mas o segundo tempo do Atlético já não foi tão bom. Tem muito mérito do adversário. Do Atlético, que a gente cansou de elogiar, é um time muito organizado, muito bem treinado, que adiantou a marcação, pressionou a saída do Atlético, que teve muita dificuldade com a bola. O Atlético teve dificuldade para sair jogando no segundo tempo. Por isso foi muito pressionado e ficou boa parte do segundo tempo acuado. Muito chutão, né? E eu não gosto. O Atlético não tem aquele centroavante para quebrar a bola. O Hulk não é esse cara, muito menos o Júnior Santos. E tava quebrando a bola para ninguém. Quando o Atlético conseguia sair com toque de pé em pé, ele encaixou bons contra-ataques. E mesmo o Atlético empurrando o Galo no segundo tempo, as melhores oportunidades foram do Galo. O Atlético teve pelo menos 2 grandes chances de matar o jogo. Agora, o bom da segunda etapa é que o comportamento defensivo do Atlético foi muito bom. Desde os volantes até a primeira linha defensiva com os 2 laterais e os zagueiros, porque o adversário praticamente não finalizou com liberdade, muitos chutes de fora da área e quando pisava na área, sempre o atacante muito pressionado, o Atlético não criou tantas chances na segunda etapa. Então tem o lado bom do comportamento defensivo na segunda etapa, mas o primeiro tempo do Atlético foi o que agradou mesmo. De novo, a gente sempre tem que ressaltar, terceiro jogo oficial da temporada, né? Muito pouco ainda num recorte de um ano tão longo quanto esse, que vai acabar lá às vésperas do Natal, pensando no calendário oficial de jogos. O Atlético vai apresentando evoluções, ainda tem muito para evoluir. E ontem fomos questionados durante o pós-jogo por alguns torcedores no YouTube, nas perguntas que a galera manda no chat, quanto a elenco, né? Quanto a montagem de time, montagem de elenco para esse fim de semana, com o Júnior Santos suspenso, com a possibilidade do Coelho estar fora. Volta-se o debate quanto ao elenco, né? Quanto às opções ofensivas. O Cuca na coletiva foi questionado quanto a contratações. Paulo Azeredo
Resta saber se as contratações de fato vão vir ou se o cenário continuará sendo este com estas contratações já feitas. O torcedor tem muita dúvida quanto a isso. Se você tem pretensão maior na temporada, certamente esse time do Galo precisa de mais. Então, torcedor atleticano, quero sua opinião aí sobre Alex Arce, né? Se está mesmo ou não, o que você acha aí, se ele está para ser contratado pelo Atlético? Desinformações aí, um fala que está para ser contratado, outro fala que não. Um fala de um valor, outro fala de outro, e fica aí a expectativa para saber se Alex Arce será ou não contratado pelo Galo. Segundo o jornalista Jorge Nicola, né, a LDU pede cerca de 8 milhões de dólares pelo jogador de 29 anos. Já Thiago Fernandes disse que chegou a conversar com o empresário do jogador e a pedida está na casa de 4 milhões de dólares. Então tem aí uma desinformação, né, sobre qual é o certo, quem está certo nessa informação, e aguardamos, né, para ver aí se Alex Arce será ou não contratado pelo Atlético Mineiro. O jogador, né, que no meio do ano pode assinar um pré-contrato, e acredito que a LDU seria burra, né, de não vender o jogador e deixar de ganhar uma grana com o atleta, sabendo que pode perdê-lo de graça. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.